Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Vamos nos colocar de pé, abrimos a palavra do Senhor. Um salmo bem conhecido que todos gostam. Nós gostamos de toda a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Mas vamos ler o salmo de número 23, onde começa dizendo da importância do Deus que nós servimos, né? Do Senhor que é o nosso pastor, e Ele sendo nosso pastor, nós não temos falta de nada, não é verdade? Vamos fazer a leitura responsiva. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém, Jesus. Fecha os seus olhos, inclina a tua cabeça e oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por causa da sua presença. Graças te damos por causa do seu grande e infinito amor, que tem sido derramado todos os dias nos nossos corações. Este amor tão infinito. E nesta noite, Senhor, pedimos por todas as pessoas que já adentraram este lugar, Pai, que vieram neste lugar para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nesta noite, Pai, nós temos esta mesa especial preparado, que é a ceia do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por aqueles, ó Deus, que estão trabalhando, estudando, por aqueles, ó Deus, que estão nos leitos de enfermidade, por aqueles que estão hospitalizados, Senhor, por aqueles que estão restabelecendo da sua saúde. Visita, Senhor, aqueles que estão nos presídios. Visita, Senhor, todos aqueles que precisam da intervenção de Deus, do socorro do Senhor, da proteção do Senhor sobre a sua vida. Pai, nesta noite nós não temos palavras precisas o suficiente para agradecer o Deus Todo-Poderoso que nós servimos e que nós adoramos. Por isso, nesta noite, Pai, nós nos inclinamos diante do Senhor, com toda a reverência devida ao Teu nome, Pai. E queremos, a partir deste momento, exaltar, louvar e glorificar o Teu nome que é santo e o Teu nome que é precioso. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória e ao Senhor todo louvor. Pai santo e querido, ministra sobre a Tua igreja nesta noite a revelação de tudo aquilo que o Senhor quer ensinar, a revelação de tudo aquilo que nós precisamos aprender. Pai, nós submetemos a autoridade do Teu Espírito Santo e dizemos: reina sobre este lugar, reina sobre as nossas vidas, Pai, mas alcança os nossos lares também, alcança a nossa família. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, e a equipe de louvor agora vai estar ministrando juntamente com todos nós. Aleluia. Boa noite, querido, que a paz do Senhor Jesus esteja no meio e no seu coração, amém? Tem alguém empolgado aqui nessa noite? Querido, eu estava meditando em algo que aconteceu ontem comigo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, vai dizer: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que a gente possa consolar os outros da mesma forma como somos consolados por Deus. E eu não sei se alguém aqui se lembra, no começo do ano, mais especificamente no dia 15 de janeiro, eu sofri um acidente. Eu capotei meu carro na Fernão Dias, e por um grande milagre do Senhor, nada aconteceu comigo, nem com aqueles que estavam comigo, e cá estou eu aqui, falando com você nessa noite. E ontem, eu estava em Atibaia, subindo a Avenida Lucas Nogueira Garcês, quando de repente eu presenciei um acidente que quase pegou no carro em que eu estava.
na hora que aconteceu o acidente envolvendo um carro e uma moto, a única coisa que falava dentro de mim é que era para eu voltar lá e para eu prestar assistência àquelas pessoas que estavam ali. E quando eu cheguei naquele local, o motoqueiro estava deitado ao chão, tinha muita gente em volta, e eu já tomei a minha posição de liderança. Jesus disse que Ele nos fez por cabeça e não por cauda. Eu tomei a frente, como estudante de medicina, pude aconselhar aqueles que estavam ali, mas eu também tomei a frente para falar o que as pessoas que estavam àquele redor deveriam fazer naquele momento, não apenas com relação ao resgate, mas com relação a toda a burocracia que aconteceria depois disso. E eu estou te falando isso porque assim, eu não sei aquilo que você tem passado, quais são as aflições do teu coração, quais são as suas dores, mas eu quero te dizer que aquilo que nos gera dor, aquilo que está sendo gerado em nós, é cura para a vida de outras pessoas, é resposta para a vida de outras pessoas, é manifestação do reino de Deus na vida de outras pessoas. Eu quero te convidar nessa noite, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Jesus Todo-Poderoso que faz em meu e em seu favor, para que Ele comece a movimentar coisas dentro de nós, para que o reino dEle continue sendo ministrado, para que salvação continue sendo ministrado, para que cada dia mais o reino de Deus seja manifestado aqui. Jesus, nós te damos liberdade neste lugar, Espírito Santo. Deus Pai, seja exaltado, seja glorificado. Deus, nós pedimos, faça o sobrenatural nessa noite, cure vidas, porque Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Aplauda o Senhor. Glorificando o nome dEle, querido. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
nós iremos, Senhor. Não há outro lugar senão em Ti. Não há outro, Deus. Que nós possamos, Jesus, encontrar o nosso lugar na Tua presença. Que nós possamos encontrar o nosso lugar em Você. No Deus que diz que nos conhece antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe. No Deus que diz que estávamos nele antes mesmo da fundação do mundo. Jesus, nos recoloque nessa noite no devido lugar que nós devemos ter no Teu reino. E o Teu reino, Jesus, não é um reino de escravos, não é um reino de servos, mas é um reino de filhos. É um reino de filhos, porque a Tua identidade nos foi dada. E hoje nós podemos ter o privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. Que nessa noite, Jesus, o Senhor transforme vidas. Que nessa noite, Jesus, o Senhor restaure identidades. E que mais uma vez nós possamos encontrar o nosso lugar no Senhor. Glórias ao Teu nome. Sabe, querido, na presença do Senhor é um lugar onde nós encontramos paz em meio à turbulência. Na presença do Senhor é onde nós encontramos amor em meio à tristeza. Na presença do Senhor é onde nós encontramos conforto nos tempos de angústia. Na presença do Senhor é que nós nos encontramos com o Pai. Na presença do Senhor é onde Ele revela quem de fato nós somos para Ele e quem Ele é para nós. E existe um lugar que o Pai tem para me receber e para te receber. Que nós possamos encontrar este lugar. Há um lugar de refrigério
fato Jesus é quem você precisa. Jesus é quem você precisa. E hoje Ele me convida e Ele te convida para que nós venhamos viver essa realidade nele. Repetimos, para que fique firmado dentro do nosso coração, para que com a nossa mente a gente saiba, mas que com o nosso coração a gente creia que Ele é tudo o que nós precisamos. Glória a Deus. Quero convidar neste momento os diáconos ou diaconisa para estar indo até você. É um momento de nós honrarmos o nosso Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:9 para nós honrar o nosso Deus com as nossas primícias, né? Assim como nós honramos a Deus com os compromissos que nós temos na nossa casa, na nossa família, assim também nós fazemos honrando o nosso Deus com as nossas primícias, amém? Sim. Estenda suas mãos. Soberano Deus, nós consagramos o dízimo, as ofertas e todo investimento que os teus filhos têm feito no reino do Senhor. Aqueles que têm ajudado com alimentos, aquele que tem ajudado as pessoas financeiramente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a provisão de Deus sobre cada pessoa. Se alguém está desempregado, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoa, Pai, para que este currículo que está nessa agência, ou alguém que possa indicar, que essa pessoa seja escolhida para esse trabalho, Pai. E que cada pessoa, Senhor, possa honrar ao Senhor com o seu trabalho. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém? Gostaria que você agora abrisse a sua palavra no livro de Números, capítulo 11 e versículo 18. Livro de Números, capítulo 11, versículo 18. O tema desta palavra é provisão de Deus. Você precisa de uma provisão de Deus nesta noite? O nosso Deus é aquele que está sempre pronto a providenciar aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. Livro de Números, capítulo 11 e versículo 18. A palavra de Deus diz assim. Todos encontraram? Amém? O Senhor falando: E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer?
pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne a comer. Fecha os seus olhos, inclina a tua cabeça. Fale com Deus. Fale com Deus com o seu coração aberto. De toda a provisão que você precisa, mas de tudo aquilo que você também pode oferecer para Deus. Você saiu da sua casa e veio a este lugar para cultuar o Deus Todo-Poderoso e este Deus vivo. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, por toda a providência que o Senhor tem tido em nosso favor. Pelas tuas mãos precisa, poderosa, pelas nossas orações que têm chegado até a tua presença, Pai. E as bênçãos têm chegado a cada um de nós, as soluções dos problemas e a vitória do Senhor. E a presença do Senhor tem alcançado a nossa vida, tem alcançado a nossa família e tem alcançado o nosso coração. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor aqui estava transmitindo uma palavra para que o povo santificasse diante da presença do Senhor. É tudo o que nós mais precisamos, é santificar as nossas vidas. É nos aproximarmos cada dia mais do Senhor. É investir em todo o tempo que nós temos, investir tempo na presença de Deus, para ouvir o Senhor, para obedecer ao Senhor, tornando cada dia mais através da palavra de Deus que nos santifica, o nosso coração, um coração mais bondoso, um coração mais generoso, um coração mais grato a Deus, porque Deus infinitamente tem sido bondoso para comigo, e eu tenho certeza que Ele tem sido bondoso também para com você, para com cada um de nós. E nós vemos aqui que o Senhor desejou, e não somente desejou, mas tirou aquele povo, trazendo para uma terra produtiva e abençoada. Mas quando eles estavam nesse trajeto, nós vemos que eles começaram a dizer, a reclamar, podemos dizer assim, não ser tão grato, dizendo aquilo que eles comiam lá no Egito. Se Deus os trouxe e estava trazendo eles para uma terra prometida, é porque Deus sabia que aquilo era melhor para eles. E aqui nós vemos que o Senhor diz que as lágrimas, o choro deles chegou até a presença de Deus. Posso dizer essa semana, posso dizer esse mês, posso dizer este ano, ou até anos que já se passaram. Quanto choro seu chegou até a presença de Deus, e o Senhor enxugou as suas lágrimas, e o Senhor resolveu o seu problema, e o Senhor curou o seu filho, e o Senhor salvou o seu esposo, e o Senhor preparou um trabalho para o seu marido, o Senhor abençoou a sua vida. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que era para o povo santificar, quer dizer aproximar-se mais de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a dimensão espiritual nossa, ela é diferenciada. E da mesma forma que a nossa dimensão espiritual, ela é diferenciada, todas as coisas na nossa vida vão mudando também. E nós vamos sendo abençoados. O que eles queriam comer? Eles queriam comer carne, e Deus enviou carne para eles, porque Deus ouviu a oração deles, e ouviu as suas súplicas. Em Deuteronômio 29:5 também, fala da proteção, de provisão de Deus, proteção de Deus e cuidado de Deus, com aquele povo que estava caminhando para uma terra prometida. Para onde você está caminhando? Nesse trajeto que nós estamos fazendo, na nossa vida, buscando e servindo a Deus, no nosso ministério, fazendo o melhor que nós podemos diante do Senhor, e não tenho dúvida que Ele está recebendo com muito amor, saber que você está aí, investindo no seu ministério, investindo no seu relacionamento com Deus, tornando-se uma pessoa melhor, dentro da sua casa, com a sua família, na empresa onde você trabalha,
em todos os setores da sua vida. E a palavra de Deus, ela diz em Deuteronômio 29:5, diz assim: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Que Deus maravilhoso que você está diante dele. Que Deus tremendo que nós estamos diante dele. Quando durante esses 40 anos, eles caminhando, a roupa não envelhecia, o sapato ia crescendo logicamente conforme as pessoas, menores ia crescendo, mas Deus cuidou de tudo isso, desde a roupa, o calçado, o alimento e todas as coisas. Todos aqueles que têm santificado a sua vida, aproximado cada dia mais do Senhor e ouvido a voz de Deus, obedecendo o Senhor de todo o seu coração, são pessoas que amam, são pessoas que reverenciam, são pessoas que honram a Deus no seu trabalho. Não tem porquê você se envergonhar de nada, porque você está honrando a Deus, fazendo o melhor que você pode na sua empresa, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é correto, não deixando que ninguém venha subordinar você, mas pelo contrário, você tem os princípios da palavra de Deus no seu coração e você vai agir de forma correta. Nos negócios que você fazem, da mesma forma. Os seus pés não irão em lugares onde você sabe que Deus não se agrada. Seus pés não vão pisar lá. Você não vai estar envolvido em lugares onde você sabe que não vai honrar a Deus, mas que vai entristecer o coração do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor cuidou de todas essas coisas na vida deles. No livro de 1 Reis 17:6, a palavra de Deus, ela fala de um momento de Elias, em que Elias sentiu medo, em que Elias sentiu também sozinho. Existe um momento na sua vida também, que às vezes você sente medo, ou às vezes você sente sozinho. Mas eu quero dizer que na palavra de Deus você vai encontrar todos os dias uma palavra: não temas, porque o Senhor está com você. E a palavra de Deus, ela ainda continua dizendo aqui, além de não temas, você não está sozinho. E eu posso dizer isso, e você sabe, você tem convicção que isso é uma realidade, porque a palavra de Deus, lá em João 14, a palavra de Deus diz que o Senhor, quando ele subiu ao céu, ele disse que enviaria o Consolador para estar conosco todos os dias da nossa vida. Você pode estar no seu quarto fechado, ninguém vendo você, porta veneziana, tudo fechado, mas o Deus Todo-Poderoso, ele diz que quando você está lá orando, buscando a presença de Deus, ele vai te recompensar publicamente, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não existe altura, não existe distância em que os olhos de Deus não podem alcançar. E a palavra de Deus, ela diz aqui que o Senhor, cuidando do seu filho, do seu servo, ele direcionou para onde ele deveria ir. E ele disse para ele ir para o lado do Oriente, que lá existia um ribeiro, e que ele ia tomar água daquele ribeiro. Ele não ia passar sede, porque havia um ribeiro ali, onde tinha água para ele se alimentar. Às vezes você também sente em algum momento da sua vida com medo, preocupado, mas Jesus é a água da vida, para você se alimentar dessa água, para você não ter sede. Jesus é o pão da vida para você não ter fome, e para você sentir refugiado no Senhor, para você sentir seguro no Senhor. E a palavra de Deus diz assim, que Elias fez conforme a palavra do Senhor. Muitas vezes você vai sentir no seu trabalho, muitas vezes você vai sentir em algumas decisões que você precisa tomar na vida,
você vai sentir a inspiração de Deus, aquilo que você deve fazer e como você deve fazer. E esse sentir no seu coração é o sentir que Jacó sentiu, é o sentir que Maria sentiu, é o sentir da inspiração de Deus, que é uma voz de comando para você obedecer. E a palavra de Deus diz que Elias fez conforme a palavra do Senhor. E Elias, quando acordava pela manhã, o Senhor enviava pão e carne para ele se alimentar. A água já estava ali perto dele, mas faltava o alimento para ele viver, para ele ser sustentado. E o Senhor enviava à noite também. Então não faltava para ele o pão, não faltava para ele a carne, ou seja, não faltava o alimento, não faltava os nutrientes que ele precisava. Eu quero dizer, se nesta noite você tem um problema de saúde, creia e acredite que o Senhor pode curar você em nome do Senhor Jesus. E se for da vontade do Senhor que você procure um médico, Deus vai colocar um profissional eficiente na sua vida, que vai cuidar de você, porque o Senhor deixou os médicos para cuidar da humanidade. Mas acima do médico, nós temos o médico dos médicos, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que não faltava os nutrientes que ele precisava, porque ele tinha uma grande caminhada, ele tinha uma grande jornada para continuar caminhando. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da nossa família, nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos de ser uma bênção na vida de outras pessoas também. Quer nós conheçamos, quer nós não conheçamos. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas estranhas no seu caminho, porque Ele sabe que você pode servir essa pessoa, você pode abençoar a vida dessa pessoa, de várias formas, orando, intercedendo, trazendo na casa do Senhor, ensinando o caminho da verdade, e tantas coisas que nós podemos fazer por outras pessoas. Nós vemos também uma outra provisão, que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Quando o profeta de Deus, Elias, chegou até a casa de uma mulher, e ali ele pediu para aquela mulher que ele precisava de um pouco de água, ele precisava de tomar água. E quando aquela mulher veio trazendo água e estava voltando, ele disse para ela: traga também um pedaço de pão. Aquele homem estava pedindo um alimento físico para aquela mulher. E aquela mulher, quando ouve o profeta de Deus dizendo, ela olha para ele e diz para ele: mas eu não tenho nada. Eu tenho apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. É tudo que eu tenho. Mas isso é para mim, para o meu filho. E eu vou até fazer um bolo, vou comer e depois nós vamos morrer, porque nós não temos, em outras palavras, como sobreviver. E o profeta do Senhor olha para aquela mulher e diz assim: faz um bolo, mas primeiro você traga para mim. Nós podemos ver aqui uma revelação da palavra de Deus, quando aquela mulher olhou para dentro de si como ser humano, dizendo que ela não tinha nada, porque aquela mulher estava olhando de forma física, de forma humana. Aquela mulher não estava olhando de forma espiritual. Aquela mulher não estava também olhando com os olhos da fé. Por isso ela diz: eu não tenho nada. Mas quando o profeta de Deus diz para trazer primeiro para ele, aquela mulher entendeu que era uma ordem vinda do céu. Era Deus que estava falando através daquele profeta de Deus, daquele homem de Deus. Então prontamente aquela mulher correu lá,
fez aquele bolo e trouxe para o profeta de Deus. Nós vemos aqui uma revelação da palavra de Deus, quando aquela mulher, ela estava sem esperança e achou que ela não tinha mais solução para a sua causa. Talvez você tenha olhado à sua direita, olhado à sua esquerda, na sua situação financeira, ou às vezes até no seu relacionamento conjugal, ou às vezes em outra área da sua vida, e às vezes você não vê nenhuma solução. Mas a palavra de Deus nesta noite, que nós lemos em Números, está falando para nós santificar e nós aproximar-se do nosso Deus. O que aquela mulher fez? Ela fez conforme a palavra do profeta de Deus. E ela descobriu o maior mistério dos segredos de Deus, que foi a bênção de Deus sobre a sua vida, porque a palavra de Deus, ela diz que a farinha não faltou mais da sua casa, nem o azeite, mas Deus foi abençoando. As bênçãos de Deus é aquela que alcança você, é aquela que alcança a sua casa, é aquela que alcança a sua família, ainda que os seus olhos físicos não estão vendo, mas creia nas promessas de Deus e em tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele ia te abençoar. As bênçãos de Deus iam te alcançar. As bênçãos de Deus iam aproximar-se de você. A alegria daquela mulher agora, de poder ver a mesa daquela mulher farta. E nesta noite eu lanço uma palavra de bênção sobre a sua vida. Para que a sua mesa, o seu celeiro, a sua geladeira, o seu freezer, seja sempre farto de alimento. Que você tenha para você e para todos aqueles que você souber que precisa de um alimento, que precisa de algo, que você possa semear na vida deles. Quanto mais você semear, mais você terá em abundância. A palavra de Deus diz que aquela mulher não teve mais falta de nada. Uma outra provisão que nós vemos abundantemente está em João capítulo 6 e versículo 9. Quando os nossos olhos, eles precisam ser abertos para nós vermos a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. A palavra de Deus diz que estava ali uma grande multidão, e estava ali que a Bíblia destaca duas pessoas, cujo nome Deus destaca, é Felipe e Pedro. Os dois estavam ali. E quando Jesus fala que precisa alimentar toda aquela multidão, Felipe diz, mas precisa de muito dinheiro, 200 denários, precisa de muito dinheiro para alimentar essa multidão. O que ele estava dizendo? Que eles não tinham essa provisão. Como eles iam fazer se Jesus estava dizendo para eles alimentar aquela multidão, mas não tinha essa provisão? Por quê? É como se os olhos de Felipe estivessem fechados e ele não estivesse fazendo uso da fé, mas os olhos de André estavam abertos. E de repente ele disse para o Senhor Jesus que ali está um menino com 5 pães e com 2 peixes. Como ele estava vendo no sentido espiritual. Tinha apenas 5 pães, tinha 2 peixes, tinha o início, tinha o começo, e Deus podia fazer uma grandeza naquele lugar. Talvez você está olhando para a pequenez da sua sabedoria. Às vezes você quer começar um negócio novo, ou às vezes você quer ampliar qualquer coisa, e você sente que você não é capaz, você sente dificuldade. Você sabe que dentro de você, você acha que você não consegue. Mas tem um Deus poderoso e maravilhoso para interceder sobre a sua vida, para te dar criatividade, para te dar sabedoria. Eu estava vendo de uma reportagem de uma pessoa que ela de repente teve uma ideia de fazer um trabalho, e ela começou a fazer esse trabalho, e independente da pandemia, ela está ganhando muito dinheiro, porque os olhos dela foram abertos. E os olhos de Pedro foram abertos quando ele disse que ali tinha 5 pães e 2 peixes. E você sabe, você conhece essa história, quando Jesus organizou todos eles assentados diante dos discípulos do Senhor. Mas o Senhor pegou aquele pão e aquele peixe, levantou os céus e deu graças ao Pai. E o Pai multiplicou. Todas aquelas pessoas alimentaram. E a palavra de Deus diz que ainda sobrou 12 cestos que foram recolhidos, porque não era para jogar, não era para desperdiçar. E nós também, como filhos de Deus, não podemos desperdiçar o nosso tempo,
O nosso tempo é precioso, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com a nossa família, o nosso tempo no nosso ministério. E também as coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Não é para desperdiçar, jogar fora, mas para nós administrar tudo muito bem, da melhor maneira possível. E a palavra de Deus diz que todas aquelas pessoas foram alimentadas, toda aquela multidão. E para encerrar essa palavra, mais uma provisão de Deus. Jesus, ele estava ali com os discípulos, e aí começaram a questionar a respeito de impostos, quem devia pagar, quem não devia pagar. E Jesus, conhecendo o coração dele, daquelas pessoas, em Mateus capítulo 17, versículo 27, Jesus diz assim: mas para não escandalizá-lo, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Como Deus é maravilhoso. Dinheiro tem no banco, dinheiro tem em outros lugares, mas na boca de um peixe, você já viu? Você já pescou algum peixe que você pudesse tirar um dinheiro? E um segredo revelado de Deus aqui também, que nós encontramos nessa palavra, porque com certeza ele não pegou um, ele pegou vários, mas Jesus deu a direção para ele, diz o primeiro peixe. Se entendemos aqui, ele não precisava nem jogar o peixe, ele poderia até jogar o peixe de volta, mas era para ele abrir a boca do peixe, que ali na boca daquele peixe tinha uma moeda, e era para ele pagar. E nós sabemos que como filhos de Deus, como igreja do Senhor, nós precisamos honrar todos os nossos negócios que nós fazemos. Termos responsabilidade com tudo que nós compramos, com tudo que nós prometemos, com tudo que nós falamos. E crer também que o nosso Deus é poderoso para te dar sabedoria, para te dar graça, para você prosperar financeiramente também na sua vida. Uma vez uma pessoa, um casal, aqui no altar, disse: pastora, pode vir a quantidade de dinheiro nas minhas mãos, que eu não sei administrar. E eu orei por aquele casal, para que eles pudessem administrar com sabedoria. E se você está precisando de dinheiro, se você está com a situação financeira um tanto delicada, aprenda uma coisa: honre primeiramente a Deus, honre a sua família, honre os seus compromissos, não deva para ninguém. Tudo que você dever, pague, parcele, pague, organize a sua vida, peça ajuda de Deus, para você honrar a Deus. Porque quando você honra a Deus com as suas primícias, quando você honra os seus compromissos, você está honrando o Deus Todo-Poderoso. E as pessoas também vai honrar você, porque sabe que você está fazendo aquilo que é correto diante do Senhor. A palavra de Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, para nós santificarmos as nossas vidas e nos aproximarmos de Deus, e toda provisão que nós precisarmos, Deus vai cuidar de toda provisão, seja ela na área espiritual, sentimental, financeira, física, em todas as áreas. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ministrei essa palavra sobre a provisão de Deus, Pai. E agora eu ministro a palavra de Deus sobre esta igreja, Pai. A provisão que essas pessoas precisam, Senhor, ser gratos a Deus, aproximar mais do Senhor, investir tempo diante do Senhor, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, e ser um cidadão, e ser um servo ou serva de Deus, que honra a Deus, que honra as pessoas, que fala e cumpre, e que vive uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém? Eu quero convidar agora 2 diáconos para vir aqui à frente.
Você pode ficar de pé um pouquinho? A palavra de Deus, ela diz, em Mateus capítulo 26, versículo 28, Mateus 26, 26, 27, diz assim: enquanto comia, Jesus pegou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos dizendo: tomam, comem, isto é o meu sangue. A seguir Jesus pegou um cálice e tendo graças o deu aos discípulos dizendo: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Feche os seus olhos agora, antes de você participar da ceia do Senhor. Querido Deus, em o nome do Senhor Jesus, oramos agora, Senhor, pedindo que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, os teus filhos que vão participar da ceia do Senhor. Quando nós pensamos na ceia do Senhor, nós entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para nos libertar. Quando nós pensamos no presente, nós sabemos que o Senhor está presente e que é uma promessa do Senhor, que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças e as nossas enfermidades. Quando nós olhamos para o futuro, nós entendemos que o Senhor disse que muito breve o Senhor voltaria para buscar a sua igreja e para buscar os seus escolhidos. Abençoa, Senhor, os teus filhos. A tua palavra diz: examine-se a si mesmo e toma, e coma e beba. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Podeis assentar. Os diáconos agora vai estar servindo a toda a igreja. A equipe de louvor vai tomar a ceia no segundo culto, então só será agora servido somente a igreja. Pegue e segure para nós tomarmos todos juntos. Segure e você já pode ir abrindo. Pega o pão, coloca numa mão e já pode abrir o cálice por causa do horário. Então vocês já podem abrir e ficar segurando o pão na mão e o suco na outra. Abra com cuidado, para não cair o pãozinho no chão.